Segundo concurso literário Faces do Médio Piracicaba. Audiobook com as 10 melhores crônicas e as 10 melhores poesias classificadas. Realização Ponto de Cultura Coletivo Sete Faces. Este e-book é resultado do segundo concurso literário Faces do Médio Piracicaba, realizado com recursos da Lei Complementar 195/2022, Lei Paulo Gustavo, edital 08/2023, categoria Pontos de Cultura, através da Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais. Distribuição gratuita. As crônicas e poesias deste audiobook foram narrados pelos seguintes membros do Ponto de Cultura Sete Faces: Carla Lisboa, Luciana Azevedo, Marcos Lizardo e Elaine Andrade, e pelos parceiros Marcos Martino e Jeff Ribeiro. Categoria Crônicas. Onde Mora o Sabiá. Autora Larissa Mendes Soares, da cidade de Nova Era. Era um fim de tarde em março e eu estava sentada à mesa com minha mãe. Lembro-me de estar com meu vestido preferido, frente única com um fundo poá e flores verdes. Conversávamos sobre os acontecimentos do dia, banalidades entre uma mãe e uma filha de 10 anos, e a risada leve foi interrompida quando alguém bateu palmas no portão. Minha mãe logo previu a visita de um vizinho, que em cidades pequenas como a minha já nem são consideradas visitas. Quem mora no interior, onde o sino da igreja toca às 6 da tarde e onde o rio corta a cidade, sabe do que eu estou falando. Bem, como era de se esperar, minha mãe se levantou da cadeira gritando e sem se preocupar com quem era. Espera aí que já vai. Acho que alguns fatos marcam a vida da gente de uma maneira misteriosa. E o barulho do portão de metal se abrindo, misturado a passos pesados no chão de ardósia, se infiltraram nos meus pensamentos, transformando aquela noite e a minha vida. A essa altura, já se pode imaginar que não se tratava de Dona Irene trazendo um queijo fresquinho e um punhado de farinha de amendoim, nem da Dona Chica querendo contar do filho que foi estudar em BH enquanto tomava um tiquinho de café no copo americano. Não se tratava desses casos gostosos aqui de Minas. Era só o meu tio vindo, não sei de onde e muito menos o porquê. Agora, faz-se necessário que eu dê algumas explicações para que essa crônica não se transforme em um amontoado de lembranças desconexas. Pois bem, meu tio era alto, de cabelos loiros e queimados na altura dos ombros. Tinha um corpo robusto e os olhos de um verde folha seca de quem sabe demais da vida. Beirava os 40 anos. Tinha voz firme e ao mesmo tempo cantada e um coração cheio de aventuras e segredos. O que eu sabia sobre ele se resumia a algumas histórias de família. Passava pela infância na roça, um dente de ouro e pelo fato de que ninguém sabia seu endereço ou o que ele fazia para ganhar a vida. Em algumas raras ocasiões no meu tempo de menina, cheguei a atender telefonemas dele, e se não me falha a memória, minha mãe sempre os atribuía a algum orelhão na beira de uma estrada. A chegada dele foi estranha para mim. Não o reconhecia como família e minha mente logo se viu cheia de curiosidade. Observadora, vi surgir no rosto da minha mãe uma ruga na testa e um sorriso torto. Arreda essa cadeira para cá. Você quer uma broa ou janta? Essa cebolinha que eu acabei de apanhar no quintal. Gosto de terra. Depois você vai lá ver. Minha mãe me disse, naquela mesma noite, de portas fechadas, que ele iria ficar um tempo e que ele bebia demais. Eu, criança, não entendi o que aquilo significava. Com o passar de alguns dias, já gostava tanto dele que atravessava as tardes depois da escola colada na sua sombra. Ele era inteligente e contador de histórias. Tinha um monte delas. Cada pergunta que eu fazia se transformava em um motivo para ele se lembrar de mais alguma e para a prosa render dia fora. Sabe, menina, minha alma é cigana. Se eu morrer agora, aqui mesmo, estou feliz. Já fiz de tudo. O que você me der, eu faço. O que estiver errado, eu arrumo. Esse trem de fazer uma coisa só, chulispa, que para quem não sabe o que é o mesmo que sai para lá. E arrumava mesmo, passava horas e horas no terreiro, cuidando das mudinhas de couve, com o antigo rádio ligado cantando que nem um sabiá. Plantava, arrumava o telhado e a velha fiação. E ainda me ensinava o dever de casa. Sabia de planta, fazia conta de cabeça e recitava poesia. Uai, menina, lembrei aqui de uma poesia, a mais linda do mundo. Você sabe por que razão nasce roxa a flor do maracujá? Ouvi na voz do poeta do sertão. E assim,
Por cerca de 3 meses, as tardes passaram devagar, cheirando a capim-cidreira. E ele, contando um caso, sujando as mãos de terra, arrancando as folhas no meu caderno para fazer cigarro, com um fumo que também tinha nome de passarinho. E vocês me dão licença que eu vou ali pitar. Mas acabou. Eu, aos 10 anos, entendi o que era um alcoólatra. Meu tio sumiu por uns 3 dias. Voltou com os botões da camisa desabotoados, um cheiro denso de bebida, cigarro e suor. E uma fala que já não era mais a dele. A voz deixou de ser cantada e as histórias já não eram mais contadas. No alpendre da minha casa, eu olhava as folhas de bananeira se balançarem e desejava que o vento carregasse aquele momento também. Minha mãe me disse naquele dia, colocando depressa uma muda de roupas minhas em uma bolsa, algo que eu nunca vou esquecer. Minha filha, mais amor e menos confiança. E ali eu percebi que dias longos nos espreitavam. Seria mesmo possível amar sem confiar? Eu amava o meu tio, mas todas as vezes que ele chegava eu tinha que sair de casa correndo. Eu amava o meu tio, mas todas as vezes que ele chegava, os objetos se quebravam. Eu amava o meu tio, mas todas as vezes que ele chegava, ele ameaçava minha mãe. Eu amava o meu tio, mas eu via sangue em suas mãos que esmurravam a janela. Eu amava o meu tio, mas eu ouvia sua voz rouca esbravejando coisas sobre fogo e morte. Eu amava o meu tio, mas eu odiava o meu tio. Eu amava o meu tio, mas eu sentia medo. E ele se foi, da minha casa e depois desse mundo. E recebemos a notícia como quem recebíamos todas as outras antes daquele mês de março, por um telefone qualquer. E que trem difícil que foi a vida naquele instante. Que dor e que alívio, graças a Deus. Perdão, meu Deus, o maracujá já foi branco, eu posso até lhe jurar. Título: Carta ao Pai. Autora: Maria Clara Perdigão Abreu, João Molevade, Minas Gerais. Hoje acordei cedo com o despertador. A claridade que iluminava o quarto e com o calor do sol de janeiro, acordei com uma coceira chata de alergia na perna e ainda um pouco sonolenta. Fui logo esquentar um pouco de água para o café. Não sei ao certo como essa memória tomou forma, como tudo começou. Talvez tenha sido com as palavras: música é vida interior, e quem tem vida interior nunca está sozinho. A frase é um entre os diversos destaques que tenho feito nos contos de Rubem Alves, mas não é dele. Aqui ele cita o Arthur da Távola, finado apresentador de um programa sobre música clássica na TV Senado. Voltei algumas páginas para encontrar o dito, mas é fato. É tal pensamento, é bem verdade nesse momento da vida nesse estar. Nos finais de semana, desde o despertar, a música tem sido uma gentil companheira nos afazeres domésticos. Talvez pela frase, pela reflexão e pelo fato de ser uma manhã quente de sábado, ouvindo Adriana Partimpim com sua poesia tão singela e doce, me lembrava bem do DVD, desse mesmo show que ficava na casa de vó. O DVD me acompanhou por bastante tempo. E, se não estou enganada, foi presente de uma das tias. Hoje noto com mais atenção a preciosidade da poesia, pura, simples e precisa. Não é música só para crianças, são música para as almas felizes, inquietas e saltitantes. É, de fato, o despertar do sábado tinha essa energia. Sábado era dia feliz, quando criança, porque o pai estava em casa e depois de todos pularem da cama, o som tocava Saltimbancos, Arca de Noé ou Nara Leão. Nessas pequenas recordações, lembro com carinho de sua companhia durante a infância. Talvez por isto, nessa manhã, com a doçura da voz da Adriana, a leitura e a bebida quente, minha memória encontrou um lugar de aconchego. Não sei se posso falar assim, de forma generalista, mas quando se é criança, ou melhor, pelo menos quando eu era criança, tinha enorme facilidade em criar um universo de fantasia. Com essa recordação, nos finais de semana, também me lembro que sábado era dia de irmos junto à rua, especialmente num desses lugares mágicos da Maria Mirim, a República Literária, com suas estantes enormes, badulac pelo ambiente e um balcão espaçoso. Me sentia literalmente pequena, pequenina diante do mundo.
Aos meus olhos, o conjunto da obra era mágico. E lá ia Maria, aos sábados de manhã, comprar livro com seu pai. Pisar nesse universo de descobertas. O gosto pela leitura também despertou o prazer pelas palavras. O esboço da carta, contudo, nunca foi entregue. Encerrou-se na finitude daquela manhã de sábado, com o pequeno prazer da memória. Pássaro Azul. Autora: Adriana Cristina Freitas, João Monlevade. O café é tomado às pressas para não perder o 30, que passa sempre cheio. Hoje o camelo vai ficar encostada, corrente arrebentada. No ponto de ônibus, bom dia. Alguns taciturnos nem respondem, pois dentro de si uma dor que não se pode mensurar. Alguns, mãe doente. Outro, pai esquecido de tudo, também doente. Pensa no avô que senil agora falava de sua infância na Argélia, quando seu país lutava com a França pela libertação. Insônia, gritava durante a noite e por vezes chorava. Oziblu, Oziblu! Bate o cartão. Adentra no imenso pátio na penumbra da manhã preguiçosa. Começa a lida. Desmaia a saca de batatas na banca. Mais uma, mais uma, mais uma. Outro caminhão chegando. A bolha no calcanhar do pé esquerdo dói. Aproveita os minutos do almoço, quando a marmita esquenta no banho-maria, para tirar o calçado e colocar a tal pomada Tol. Sei lá o quê, cicatrizante. O cabelo sob o capacete é longo, amarrado em um rabo de cavalo. Está suado. Alguns insistem. Corte esse cabelo, parece mulher, parece mulher. Por que seu cabelo incomoda tanto? É uma agressão à limitada forma de pensar, uma pseudo-postura séria e perfeita. Sociedade imperfeita? É preciso ser igual aos outros homens, encaixar-se num grupo que usa calça e cabelo curto para ser homem? E se não sentir-se homem, não tem direito de viver? Em que isso influenciará a vida de outrem? Recomeça a lida. Sinaliza para o motorista estacionar. Direita, segue, segue. Para, volta, esquerda, para. Sacas de 50 quilogramas força, luzes intermitentes no alto, sede, água, torneira brilhando pela limpeza da bucha de aço da dona Nilza. Senhora caprichosa, linda por dentro e por fora, sensível, educada, querendo resolver o problema de todo mundo. Sorriso brilhante, pele preta brilhante. Os mais novos sentiam nela uma conselheira, tamanha sua presteza, carinho e paciência em ouvi-los. Fim do dia. Bate o cartão máquina de carimbar dignidades. Sobe a rua, sinaliza, poltronas rasgadas. Confie em Deus, Ele te fortalecerá. Pela janela, sacolas de plástico perdidas jogadas voam nas calçadas, nos lotes vagos e asfalto. Elas vão viver 400 anos, e eu, ao menos 100, pensa Macambúzio. Não obstante o lixo jogado das ruas, seus olhos relaxam com a visão que agora tem. Um jardim ocupando toda a entrada da rua, onde ouviu um "vou cair aqui" de algum passageiro que descia do busão. O jardim, resultado do plantio coletivo dos moradores, que não aceitavam a sujeira e exigiram dos vereadores uma lei para aqueles que jogassem lixo nas ruas serem responsáveis por limpar ou com pagamento de multas. E eles próprios cuidavam da sua rua e do espaço gramado onde as crianças brincavam. Passam países: Noruega, Bélgica, Itália, Espanha, Polônia, a Europa dentro do Cruzeiro Celeste. Mas na sua mente via Argélia, Egito, Líbia, Botsuana, Nigéria, com suas cores, danças e sofrimento aqui, no continente americano. A diáspora que trouxe conflitos, mas ampliou a riqueza cultural. As ruas passam rápido, assim como seus devaneios, e um pássaro azul voa ao longe. Título: Cemitério de Nobres. Autor: Jairo Martins de Souza. Rio Piracicaba. O viajante que caminha, indo morro abaixo, a partir do antigo sítio da Praça do Mercado de João Monlevade, tem à sua frente o belo cenário do Rio Piracicaba, ladeado em sua margem direita pelo aprazível casario do bairro monlevadense do Tietê. Alguns dos seus moradores, interessados em história e patrimônio histórico, afirmam, outros discordam, que sua majestosa igreja de São José do Operário foi construída em V,
celebrando a vitória dos aliados no distante continente europeu em 1945. Eu não sei quem tem ou quem não tem razão. O que sei é que foi tempo em que engenheiros e técnicos alemães, considerados talvez injustamente como nazistas, foram temporariamente postos para fora da cidade. Um trabalhador da Belgo morreu durante os tumultos. Uma catástrofe para alguns, um equívoco para outros. Certo é que não foi fato tão marcante para o mundo ocidental quanto o High Market Riot da Chicago de 1886, mas significativo para a região. Foi o que, na época, alegou tanto o diretor luxemburguês da empresa, o dono da cidade, quanto a imprensa escrita. Mas, retomando, acima da dita igreja, mas não muito, resquícios de Mata Atlântica também emolduram um cenário à frente de céu azul aparentemente tranquilo e distante. Foi esse o lugar onde o já experiente engenheiro Monlevade fundou sua família e sua indústria de ferros. Ainda não fora abolida a escravidão negra no Império Brasileiro e o contorno de parte da estrada, de que indiretamente dizíamos há pouco, certamente foi rasgado na floresta pelas mãos dos operativos escravos a serviço do bandeirante francês. Ainda hoje, ela continua passando diante da famosa edificação do seu solar, que era a residência do próprio em terras mineiras. Não sei se a rudeza de terras, compartilhada por gente de diferente casta social, protege corações contra preconceitos, mas foi naquele ambiente ainda hostil que Monlevade criou admirável amor, consideração pelos escravos que o serviam. Então, digamos assim, como um rei desejoso de ter seus súditos ao seu lado por toda a eternidade, sua última morada junto a eles consolidou-se a partir de Picada, que seguiu contornando o morro, que fora anteriormente rasgado para a construção da indústria de ferros, e o solar Monlevade. Contei ao meu pai, veterano foguista de alto forno, sobre tudo isso. Ele gostou, mas disse-me que almas invejosas poderiam alegar que talvez Monlevade pretendesse, após falecimento, ser obedecido como fora nos anos de sua fundição. Ele disse que, na antiguidade, alguns imperadores gostavam de ter seus súditos enterrados junto a eles, para que pudessem atendê-los como faziam em seus palácios. Enfim, por tantas razões, pensávamos aquele nosso Campo Santo como sendo excepcionalmente enigmático. Fui algumas vezes até lá quando criança. Diante da morte, tudo certamente vai a zero, mas cemitérios e catacumbas, segundo arqueólogos, são os sítios mais importantes de qualquer povoação ou cidade, porque é onde estão escondidas, de fato, todas as memórias e segredos de conterrâneos ou simplesmente antigos moradores que lá repousam inertes. Pessoalmente, não aprovo a ideia, acho até mesmo apavorante, mas alguns seguidores de Allan Kardec têm como costume deixar no ar que tumbas e covas são também, por excelência, pontos de conversação e encontro entre almas penadas e não penadas de diferentes níveis de conhecimento. Pitágoras tinha ideias similares, mas, nossa, viver por toda a eternidade seria extremamente cansativo. Por sinal, um jordaniano, de barba escura, fechada e longa, comentou comigo que Maomé foi montado num cavalo alado de Meca até Jerusalém, no Monte Moriá, e de lá subiu vivo para conversar com Alá, o seu Deus. Também um amigo, morto em acidente na 381, e de quem agora não me vê o nome, disse-me ter sido testemunha de um desses fatos e que eu não poderia argumentar que há exagero nisso. Falta-lhe, apesar de eu nada ter lhe respondido, ele acrescentou, a experiência da fé. Fé em quê? Pensei. Povos antigos tinham o sol como seu único Deus. Onde eu vejo luz, ele alfinetou, você vê a escuridão. Mas, novamente voltando, eu vejo que a noite avança escura e faz a lua nova. Ainda que hoje, ajardinados e floridos, é condição em que falar sobre cemitérios é a melhor forma de fazer muita gente boa arrepiar os cabelos. Minha mulher, que ouve e anota essas linhas, quer saber se, diante disso, eu deveria mesmo seguir adiante. Alguns acadêmicos de Harvard, da área de psiquiatria, asseguram que falar sobre medos traz à tona traumas infantis em muitas pessoas. Disseste-me que foste um menino medroso, lembra? Sim, lembro.
Eu não havia gostado da pergunta e minha resposta a ela fora seca e direta. Mas depois prossegui dizendo que, durante a minha infância, as condições de transporte em Molevade eram precárias. Para ir de um certo ponto a outro, costumávamos cruzar a cidade de ponta a ponta e, para tanto, precisávamos dispor de boas canelas e muita disposição. Em determinados horários, ir ao antigo centro industrial era, para nós, o mesmo que ir das Américas até as Índias via Cabo das Tormentas. Daí, usávamos atalhos que necessariamente passavam muitas vezes próximo ao cemitério famoso. Sim, mas obviamente sob a luz do sol, porque é o que nos afasta da escuridão do cosmos e que, à custa do seu fogo, desde a antiguidade, sempre foi considerada do bem, tanto por magos quanto por religiosos. Mas aquelas poucas tumbas acinzentadas, mais ou menos enegrecidas pelo tempo, atraíam-nos como caules macios atraem capivaras. E, num dia cinzento, vi-me estranhamente pulando seu muro de pedras baixo, justo quando o meu lanco de pulso marcava exatamente a meia-noite. Foram minutos que me pareceram coisa de horas. Vi almas inquietas, direi como antigamente, do Arco da Velha. Do lado de fora do muro, um dos colegas de traquinagens alegou depois nada ter visto e nada ter a declarar. Chegando em casa, meu irmão mais velho, na época já com alguns pelos no rosto, duvidou e perguntou-me se foi mesmo verdade. Avermelhando-me, eu comecei novamente a relatar-lhe o acontecido, agora com frases nervosas e truncadas. Vi Molevade pai e sua esposa Maria Coutinho. Ele conversando com escravos, dizendo-lhes tristemente sobre a filha que se mudara para a França. Ela, com suas mucamas, sobre assuntos domésticos. E próximo, muito próximo a eles, o Dr. Luizens, trajando um terno de luxo, trocava ideias com o operário de que, indiretamente, lhes disse ter sido assassinado pela polícia de Minas. No soldado fardado que boiava nas águas do Piracicaba, causou-me arrepios extras. Cerca de 200 escravos observavam-no de perto. Além de enxergar mal e ouvir mal, és um mentiroso. O primogênito da casa dos meus pais argumentou. Mentes mais que o barão de Munchausen. Fui eu mesmo quem te contou tudo isso. E olha que eu também te disse que havia ouvido tais bobagens de um menino, filho de um espírita que morava na beirada do Piracicaba. Ambos já morreram. Pare de acreditar em suas mentiras. Pare de falar mentiras. Quem de nós tem um relógio de pulso aqui em casa? Aproveitando, pare também de falar sobre casos de parentes como se tivesse acontecido com você. Pare de roubar a história dos outros. Continuando assim, quando crescer, certamente vai ser um escritor. Recentemente, lembrei-me de que, no dia anterior, durante as aulas do estadual, eu havia não apenas estudado sobre Monlevade, como também folheado um livro grosso de Debré sobre o Império Brasileiro. Fora a noite mal dormida e eu, num medo só, fui salvo ao ser acordado pelos gritos do leiteiro madrugador. Olha o leite! Olha o leite! O episódio no velho cemitério foi apenas um pesadelo. Parábola da etiqueta. Autora Maria Auxiliadora Soares Pisse, João Molevade. As roupas daquele alfaiate eram de uma perfeição admirável, um corte impecável que não exigia provas, a costura irretocável e o acabamento nem se fala. Assim eram os ternos da Agulha de Ouro Alfaiataria, muito conceituada naquela cidade. E o melhor, os tecidos eram de alta qualidade e não acabavam nunca. A pessoa fazia um terno, ele não se desfazia e ainda durava a vida inteira do freguês, costumava até ser enterrado com ele. Bastante famoso, o alfaiate recebeu certo dia em sua alfaiataria um casal de outra cidade. Veio sob recomendação de outro freguês, como sendo profissional que resolveria o problema deles, especificamente do homem, que era fora do peso e não conseguiu o terno pronto adequado para o seu tamanho. O casal se comportava como pessoas ricas, muito bem vestidas, joias na mulher que olhava por cima e dizia que iam ser padrinhos de casamento de um deputado importante na capital, do qual eram amigos íntimos. Ficavam todo o tempo perguntando se aquele alfaiate realmente poderia fazer um terno adequado para o homem e olhavam com desdém para a alfaiataria, um local simples que não tinha nenhum luxo ao seu redor. Enquanto o alfaiate tirava as medidas do homem, a mulher desfilava conversas nas quais ostentava riqueza e prestígio, falando que o casamento seria um evento muito luxuoso, que todas as autoridades do estado estariam lá, a alta society também, que seria um ambiente para lá de chique, roupas de luxo, comidas de luxo
e que não poderiam fazer feio, visto que eram do interior. O alfaiate não se intimidou com aquela conversa e permaneceu na sua humildade enquanto os atendia. Tirou as medidas e marcou data para provar o terno, porque, embora isso não fosse comum, ficou preocupado. Não com a exigência da mulher, mas com o corpo do homem, que realmente era fora do normal. Dia da prova, a mulher veio também já palpitando geral, o que deixou o alfaiate bastante incomodado, porque ele não gostava da interferência feminina nas suas roupas. A mulher colocou alguns defeitos, mas como não entendia de corte e alfaiataria e nem do corpo do marido, e ainda estavam praticamente em cima do dia do evento, ambos concordaram com a prova, e na data marcada levariam um terno com a promessa de voltarem depois do casamento para fazer alguns ajustes. O alfaiate respirou aliviado e deu acabamento ao terno. Como sempre fazia, colocou na parte superior do bolso interno do paletó a sua etiqueta, agulha de ouro, alfaiataria, um pedacinho de seda branca escrito em letras cursivas pretas, muito elegante por sinal, e com o número do telefone embaixo. Era a sua marca e a sua identidade, que colocava com muito orgulho em todos os seus ternos, calças e blazers, assim como é feito em tudo que se produz no mundo. Entregou e recebeu pelo serviço. Passados alguns dias, o casal retorna à alfaiataria para cumprir o combinado e fazerem os ajustes no terno. Como sempre a falar, a mulher adiantou que só iria mexer no paletó. Não deixou de falar no evento que foi um sucesso, foi lindo, que marcaram presença, etc, etc, e que o terno do marido foi muito elogiado. Mas, ao pegar o paletó para começar a trabalhar nele, o alfaiate percebeu que a sua etiqueta, agulha de ouro, alfaiataria, havia sido cortada do local. Quando viu aquilo, sentiu um torpor subindo pelo corpo, indo para a cabeça e culminando num sentimento misto de raiva e indignação. Como lhe doeu intimamente a humilhação, a discriminação social, o menosprezo e a desvalorização do seu trabalho. Como é deprimente a soberba, pensou. Mas o alfaiate, mesmo abalado com aquele gesto, ainda teve a sabedoria para devolver o paletó àquela senhora e dizer: "Olha, eu não vou arrumar esse paletó, porque eu não sei se foi eu que eu fiz. A etiqueta dele está cortada. Podem levar de volta." Etiquetas são necessárias em todos os sentidos. Nascer e Morrer. Autor Daniel Barcelos Correia, de João Monlevade. Quando minha esposa estava prestes a dar à luz, andando com ela no hospital durante o trabalho de parto, o que é inclusive uma orientação, passaram-se várias coisas em minha mente. A primeira delas: dar à luz é um processo de sofrimento, sim, e não adianta querer romantizar a maternidade. A mulher sofre muito no processo. Depois que o bebê nasce, é um bálsamo de alívio e uma boa dose de felicidade e regozijo, depois de tanta dor que antes parecia que não acabaria mais. Ou seja, depois de um longo e árduo processo, após o nascimento, vem motivo de grande alegria. Ao mesmo tempo, o hospital é um ambiente de dor, sofrimento, morte, prognósticos e diagnósticos nada agradáveis para muitas pessoas. Passava eu em frente ao CTI e pensava quanta gente passou por ali. Uns sobreviveram, já outros não. Inclusive familiares e conhecidos meus. Lembro-me que, no mesmo dia que meu filho nasceu, tive que ir do lado de fora do hospital e acabei ouvindo um homem falando ao telefone, dando notícias que a mãe acabara de falecer. Hospital, ambiente de dor e alegria, uma ambivalência e uma contradição. Lá se nasce, lá se morre. Além disso, 2 dias depois, quando fui ao cartório fazer e registrar a certidão de nascimento, percebi que o mesmo cartório também faz certidões de óbito. A diferença é uma porta de entrada, que dá para uma sala diferente. Aquilo também me intrigou. Será que a diferença entre a morte e a vida, entre nascer e morrer, é uma porta, uma sala, um corredor, uma ala? O espaço é pouco entre a vida e a morte? Será que é assim também em outras áreas da vida? Poucas coisas nos distanciam da pobreza ou da riqueza, do amor e do ódio.
Da união ou da solidão? Da amizade ou da inimizade? Da ação ou da reclamação? Da solução ou do problema? Seja como for, a vida e morte passam ao nosso lado todos os dias. Lágrimas de alegria e de tristeza são derramadas por ambas. Será que mudam de sabor? Será que as de tristeza salgam mais? Será que alguém já fez essa diferença? O teste? Durante a vida, derramamos ambas, ora uma, ora outra. O problema é que não sabemos a hora de tais eventos. Por outro lado, é preferível não saber, pois seria sofrimento, levando em consideração o fim da existência, dobrado ou triplicado. É melhor que as coisas continuem a ser do jeito que são. Se mudassem, correria o risco de piorar. O jeito é tentar lidar melhor com tais questões e angústias. Haveria alternativa? Enquanto não chega a nossa hora, vamos vivendo, sabendo que sobreviver é muito pouco. A vida tem que ser mais interessante, potente, criativa e prazerosa. E, no meu caso, também vou escrevendo, escrevendo e vendo. Escrevo e vejo, vejo e depois escrevo, até a hora de não poder mais ver e escrever, meus olhos cerrarem e eu partir. Espero que não deixe muitos corações partidos. Mas aí surge novo problema. Se muitos corações se partirem quando eu for, ou seja, houver muito sofrimento, quer dizer que fui uma pessoa amada e querida para muitos. No entanto, se quando eu morrer houver poucos dilacerados, haverá menos sofrimento, ao mesmo tempo que isso quer dizer que poucas pessoas me amaram. Quer saber? Não me preocupo com isso. Na hora eu vejo, ou não. Afinal, se poucas pessoas me amarem nesta vida, ela já valeu muito a pena, pois amo não a muitos, mas os necessários. Não precisamos de números elevados, mas os essenciais. Se houver mais, será dadivosidade e bondade da existência. Recôncavo, de Alice Verdolim Caldeira Ferreira. Marino levanta-se às pressas, pega sua maleta e sua boina e deixa sua casa, dobrando algumas ruas em meio à névoa e à escuridão da gênese da manhã. Ofegante bate na porta de uma residência, chamando por Amélia. Quando se apresenta na entrada, camuflando seu corpo feminino em vestes largas, dirige-se velozmente junto a seu colega em direção à estação de trem. Abandonava o resplandecer do astro-rei, visto em terras mineiras, buscando o pôr do sol baiano. Durante a viagem, o sol deu as caras, com seus raios esgueirando-se pela cortina da janela, perturbando os sensíveis olhos de Amélia. Já não era tão possível situar-se no interior de Minas Gerais, não pela brusca chegada da maioridade, mas como isso não impedia a privação imoderada de momentos recreativos, instrucionais ou sequer atividade medicinal por parte de seus genitores. Acompanhava Marino Diniz, que, aos 18 anos, decidiu prosperar sua carreira profissional, recorrendo a um contrato para obtenção de terras próprias de um estrangeiro endinheirado. Dessa forma, unida à sua única amizade, seguia a caminho do recomeço, em uma velha Maria Fumaça. Os frustrantes ramos solares acomodavam-se no cérebro da jovem, enfeitando a sua mente e seus olhos cor de avelã com um dourado com tom de liberdade. Era nova descoberta para a moça. Os frutos de nossa estrela central alimentavam as írises esverdeadas do garoto, refletindo a sua alma esperançosa. Se não os conhecesse, diria que, de tão semelhantes, eram irmãos. Se um redemoinho aquático os embaralhasse o reflexo, por ninguém seria apontado. Assumiria cenários precipitados de tamanha a evidência da conexão. Seus olhos indiretamente cruzavam-se em um vácuo, findando-se na mesma ambição de prosperidade. Anunciada a parada da locomotiva, a dupla levanta-se, ansiosamente, imaginando que arcanjo foi encarregado de guiá-los da plataforma à cidade adentro.
A informação carregada por Marino consistia em dar presença da figura assim que chegassem. Nada mais evidenciava essa entidade se não fosse petizes de extrema similaridade. A explicação assumida pelo rapaz foi de que as crianças fossem descendentes do mencionado proprietário estrangeiro de terras, tendo em vista que nada se compreendia das frases formadas pelos pequenos. Não se esperava que o esplendor solar fosse desvanecido pelos subúrbios baianos. O dia se mostrava quase noite, abraçado por um azul carregado pelas úmidas mágoas divinas. Não felizes como as de um orvalho, mas fruto do quieto motim das nuvens. A residência sombria em que eram guiados não condiziam com suas expectativas, mas de qualquer primórdio poderiam ascender ao desejado sucesso. A caminho de conhecerem o ninho de suas novas vidas, partiram a observar os cômodos estranhamente ajeitados, memórias perdidas de moradores passados. Mobílias empoeiradas com a areia do tempo, imaginavam o destino de serem singularmente descobertas de futuras mentes dali. Temerosos, organizam seus novos aposentos. Antes de repousarem, entraram em um consenso de explorar a cidade, esta já distante do beco em que se encontravam. Aberta a porta, o panorama aparentava mais refulgente. Em cada bar, em cada igreja, em cada feira em que remexiam por assuntos simpáticos, encontravam reações confusas quanto à localidade de sua residência. Não demonstravam conhecimento algum quanto a um estrangeiro de patrimônio notável, e sequer a um casarão dos subúrbios da cidade. Alguns sugerem ruínas mantidas de séculos atrás, com descrições que, de forma alguma, harmonizavam com a aparência do casarão. Suas metas e trajetos eram mantidas em um baú trancado a 7 chaves, localizado em seus corações. Não era certo se este casarão caberia no baú, não pelo tamanho de sua estrutura, mas pelos imensuráveis segredos que este também guardava. A lua se aconchega em um céu escuro, eventualmente enfeitado por distantes lantejoulas. Era um bom momento para se deitarem como o sol. Iluminava-se o casarão com uma vela, uma estrela para o encontro de almas frias e inquietas. Inquietude refletida em um cômodo próximo. Tantas vozes, tantos acordes, tantos passos, luzes e sons embaralhados derretiam a psique de Amélia e Marino. Perturbados por toda essa informação, concordam em se levantarem para compreender esse cenário. Qual não foi a surpresa, então, quando se depararam com um completo baile ocorrendo no cômodo ao lado. Não eram para eles vestes nem canções contemporâneas. Recordam-se então da vizinhança, descrevendo a estrutura como uma ruína mantida de séculos atrás. Encontram-se então as crianças gêmeas, que os trataram mais cedo. Aquela casa era impossível de situar-se no século em que estavam. Sentam-se e supõem tudo o que presenciaram até então. Todas as memórias perdidas, as mobílias esquecidas, os momentos gravados em tela, abandonados em paredes tão vazios quanto a alma crua daquela estrutura. Eram tão presentes quanto os visitantes. Os jovens se perderam, se viam como recorrentes, como uma memória, um caso a se contar, ou uma dádiva ainda por vir. Título: Samambaia. Autora: Cibele Sena Silva, de João Molevade. Saí do trabalho, peguei o ônibus, cochilei 20 minutos e inventei de fazer igual eu vi na internet uma vez e surpreender o namorado com uma flor, porque homens também merecem receber flores. Já era 6 e alguma coisa, desci no meu ponto e subi no próximo ônibus que passou. Mandei mensagem avisando que ia atrasar, que era o trânsito, horário de pico, e completei. Até daqui a pouco, beijo, te amo. Guardei o celular
Desci no supermercado e decidi que, além da flor, ia dar chocolate e um punhado de docinhos que fui catando no caminho até a prateleira das flores e arranjos românticos. Era tanta flor colorida, rosas, margaridas, orquídeas com pétalas roxas, sem pétalas, plantinhas minúsculas com nomes estranhos, tipo rabo de rato ou pé de periquito, entre outras dezenas de variedades de plantas que não pareciam fazer jus ao homem que possuía meu coração. Fiquei mais meia hora perambulando pelo supermercado, pensando se levava mais 1 ou 2 chocolates enquanto pesquisava na internet. Flores que representam a masculinidade. Mas não encontrava nada que eu gostasse ou que ele fosse gostar. Entre uma prateleira de alvejante e um pacote de 3 quilos de alcatra abandonada, vi um carrinho de compras com uma planta verde, grande e com as folhas caindo, tal qual o cabelo dele, molhado pós-banho. Moça, ô moça, oi, tudo bem? Qual o nome dessa flor? Samambaia? Entendi. Você pegou foi aqui mesmo? Eu não vi dela. Ah, era a última. Quanto você quer por ela? Num momento de completa insanidade ou amor, vamos chamar de amor. Paguei R$ 250 numa samambaia e mais 50 nos chocolates e doces que esqueci de tirar do carrinho e fiquei com vergonha de largar para trás no caixa. Com a mão carregada de planta e doce, fui para o ponto esperar o ônibus. Mandei mais uma mensagem. Eu chego daqui a pouco, me espera para jantar. Te amo. Longos 45 minutos depois, eu desisti de esperar e chamei um carro de aplicativo. Tô indo para casa do meu namorado, moço. Comprei flores e chocolate. O senhor já recebeu flores? Pois é, moço. Vi na internet e resolvi fazer igual. Pelo restante do caminho, fui tagarelando sobre tudo e qualquer coisa, porque meu coração palpitava de uma ansiedade esquisita e eu fazia de tudo para ignorar. Quando chegamos ao endereço, agradeci o moço pela corrida e pela paciência e dei uma gorjeta via aplicativo. As luzes estavam todas acesas e eu imaginei que estivesse fazendo a janta para a gente ou talvez me esperando para cozinharmos juntos. A samambaia perdeu um punhado de folhas pelo percurso e os chocolates eu comi alguns enquanto esperava o ônibus que não passou. Caminhei devagarinho até a porta principal e bati de leve, porque queria fazer suspense. Quando ele abriu, pelo menos 5 minutos depois de umas 30 batidas, variando entre calmas e desesperadas, me olhou espantado e berrou enquanto o rosto ficava vermelho. Já faz 8 meses que você insiste em vir até aqui como se ainda estivéssemos juntos. Eu não aguento mais. Vou pedir uma medida protetiva. Chega, cansei, vai embora. Enquanto ele ainda esbravejava a porta fora, virei as costas e saí andando. Bom, afinal de contas, acho que os homens não gostam de ganhar flores. Título: Imane, a caminho do Quilombo da Pedra. Autora: Regiane Aparecida Ferreira, João Molevade, Minas Gerais. Escrava fugida da Fazenda do Sol e de propriedade do francês João Antônio. Idade: de 20 anos, baixa estatura e atende pelo nome de Imane. Sabe ler e escrever. Recompensa-se com 100 mil réis. Tratar com o proprietário São Miguel do Rio Piracicaba. 5 de outubro de 1840. Imane tinha acabado de ler o anúncio de sua fuga na folha amarelada que trazia outras notícias das minas e da siderurgia que despontava com o trabalho escravo de homens e mulheres vindos do Congo e de outros pontos da África. Com os punhos cerrados e marcados pelas correntes de aços dos constantes castigos do capitão do mato, Imane embolou a folha de jornal e continuou sua rota de fuga, que estava arquitetada em sua mente. Durante sua caminhada, quando tentava dormir à noite, o pesadelo sempre vinha na memória. Bastou uma viagem dos donos da fazenda para o capitão do mato açoitar as costas da jovem. Era divertido para ele ver a cor do sangue que escorria e caía no chão da terra. Certa vez, ela estava varrendo a varanda da fazenda quando ele a puxou para seus braços à força. Imane esticou as pernas
e deu-lhe um golpe de capoeira, o jogando ao chão. "Não mexe comigo não, diabo", disse a jovem, que prometeu para si mesma que nunca mais isso aconteceria novamente. A avó de Imane conseguiu fugir da Fazenda do Sol há algum tempo e a aguardava no quilombo que tinha uma pedra gigante em formato de baleia. Outros que foram recapturados explicaram em segredo a Imane o trajeto para se chegar nesse quilombo. Ela sabia que a melhor forma era ir no sentido contrário do Piracicaba e entrar depois na mata. O rio descia e ela subia, quase que numa forma de voltar às suas origens, antes de atravessar o oceano naquele navio imundo. Caminhou por luas e se viu perdida na mata. Os pés já estavam rachados. Por vezes, deitava no chão e cobria o corpo com folhas para espantar o frio. Para se alimentar, comia algumas frutas e raízes que encontrava no caminho. Adentrou na floresta tão profundamente que somente ouvia o barulho do vento nas folhas. Porém, uma melodia em vozes femininas a fez parar. Vieram ao seu encontro mulheres de cabelos lisos e pretos igual a graúna. A pele era morena e tinha pinas enfeitando a pele nua. Os homens possuíam pedaços de madeiras inseridos nos seus lábios e nas orelhas. Já havia escutado sobre os indígenas, que eram os guardiões da mata. Imane nunca havia visto um indígena, porém, ela não foi a primeira africana que eles conheceram. Muitos outros passaram pela mata. Uma idosa com cabelos brancos e com o corpo um pouco encurvado pelo tempo se aproximou. Algumas palavras da indígena foram bem interpretadas por Imane. A mulher aprendeu uma ou outra palavra em português quando foi escravizada por homens com roupas do império que percorreram a região. "Um tigurã", disse a mulher, apontando os alimentos que chegavam das mãos das indígenas. Imane entendeu que ela perguntava se estava com fome e mostrava os alimentos que chegavam, como mandioca, inhame e peixe na cuia. A idosa disse a Imane que o homem branco não consegue entrar ali por causa da onça pintada. Culparac não deixa e come homem branco. Foi a única vez que Tui Imane viu o sorriso da idosa. O boato de que os indígenas comiam os adversários era por conta da onça, que espantava os brancos que tentavam se aproximar da aldeia. Imane também riu, mas também tinha medo da onça pintada. A moça olhava para aquelas mulheres com curiosidade e admiração. Elas tinham lindos enfeites nos corpos e pintura na pele feitas com urucum, e eram tão diferentes e tão iguais ao mesmo tempo, principalmente na luta em defesa dos seus. Os indígenas resistiam de todas as formas contra os invasores, mas, sem dó ou piedade, eles também foram sendo exterminados de seu chão ao longo do tempo. Mesmo sem falarem a mesma língua, Imane e as mulheres da aldeia criaram laços de afeição, mas Imane precisava achar o caminho para a pedra em formato de baleia e abraçar a avó que não via desde menina. A idosa disse a Imane: "O atu está ali, tem vida. A Takruki é para lá, há 2 luas." A jovem africana entendeu que Atu era o rio, muito mais largo que o Piracicaba que ela conhecia, e Takruki significava pedra. Assim, ela despediu do grupo e voltou para a trilha. "Axé", disse acenando a mão. Imane já tinha o mapa para chegar à pedra, em formato de baleia, e caminhou por 2 dias. Encontrou uma sapopema e descansou entre as raízes gigantes da árvore. Já pela manhã, e com os primeiros raios de sol, Imane acorda e decide subir na árvore para ver onde estava. "Oxalá, estou perto. Vejo a baleia, vejo a baleia." Não se conteve e desceu em disparada para correr em direção à pedra. Ao longe, um assobio dava sinal de que alguém estava próximo. Um atabaque se ouvia e vieram alguns homens com os facões em punho. Ao avistar Imane, gritaram: é gente nossa, mano." Com lágrima nos olhos, ela viu pessoas trabalhando na lavoura, meninas dançando alegres. Parecia o paraíso que sonhara. Ajoelhou e agradeceu aos orixás. Aproximou-se de Imane uma senhora idosa de roupa clara e pano colorido na cabeça. A velha, que atendia pelo nome português de Maria Rita, abraçou fortemente a jovem. Com lágrima nos olhos e em meio ao som do atabaque e na dança do seu povo, a idosa segurou a face de Imane com as mãos e
indagou com um sorriso de alegria. Quem é seu povo, minha filha? E Imane, olhando cada um e cada uma dos quilombos, respondeu o que aprendera desde os tempos do outro lado do Atlântico. Eu sou nós, minha avó. História de escola, inexistente atraso. Marcos César de Souza Júnior, de João Monlevade. Fatigado pela monotonia que tomara a minha vida, por diversas vezes batia no despertador que insistia em me acordar pela manhã. Levantava o tronco, sentava à beira da cama tentando me lembrar no sonho que tivera e ao mesmo tempo arrependido das poucas horas dormidas. Ora era por pensar demais, ora por ouvir músicas no velho rádio da mamãe até madrugada. Meus pés tocaram o chão frio e isso me fez recuá-lo para a cama em um reflexo veloz. Tombo-me para trás, voltando à cama e me envolvo na coberta como se ela fosse uma corpulenta baleia me engolindo. No instante que fecho os olhos, já se passaram quase 40 minutos e sinto que estou atrasado para a aula. Com desespero, apronto-me quase que automático e, mesmo estando amarrotado, saio ligeiro batendo a porta da sala sem ao menos olhar para trás. Só pude catar um pão doce que estava sobre a mesa e gritar pedindo bênção para minha mãe, que se assustara quando me viu saindo em desespero. Nem ouvi a resposta dela nesse dia. No ponto onde espera o bonde centro-bairro Padre Eustáquio, não se encontrava uma sequer alma viva uniformizada na qual pudesse me dar esperança de chegar pontualmente na escola. Penso nos meus 2 companheiros de travessuras que encontro ali habitualmente, mesmo nos dias em que vadiamos na Praça 7 para evitar a aula da Camélia, a terrível. Não que ela fosse, mas gostávamos de referi-la assim, a nossa professora de literatura. Chego a sentir um frio na barriga só de pensar na pesada palmatória que ganhávamos pelo atraso. Era a tristeza dos nossos dias. Vejo minha mãe na janela ao longe, com um pano de prato em seu punho e ralhando algo do tipo: "Volte para casa, menino. Onde você está indo?" Não entendi no início o que ela dizia e nem o motivo pelo qual algumas pessoas sorriam, fitando os olhos para mim. Lentamente notei a agitação na feirinha do viúvo Sr. Tião, um longevo sabido das coisas que somente aos sábados montava barracas. Categoria Poesias. Congados do Médio Piracicaba, Mateus Augusto Santos de Assis, João Monlevade. No Médio Piracicaba, entre montes e vales, ecoam os tambores em festa ancestral. Congadas se entrelaçam histórias imortais em cores vibrantes, danças de ritual. O vermelho flamejante, a fé que se agiganta sob o céu azul que abençoa o chão. Na cadência dos passos, a herança se levanta, cantos que contam da luta e da devoção. Nas mãos que se entrelaçam, laços de esperança, memórias tecidas na trama do tambor. Ecoam na noite, estrelas em dança, os congados do Médio Piracicaba em louvor. Entre rostos que sorriem, olhares que se cruzam, o tempo se curva diante da tradição. É a voz dos ancestrais que em nós se traduzem, congados que resistem em cada coração. No pulsar dos atabaques a história se revela, o passado e o presente se entrelaçam na dança, congos e congadas na terra que é dela, guardiões de uma cultura que jamais se cansa. Que os tambores sigam tocando no Médio Piracicaba, congadas que ecoam na alma e na voz, em cada celebração, em cada nova alvorada, congados que são vida, amor e luz. A Partida. Autor: Sander Nilson dos Santos, cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo. E então eu atirei. Deixei meus dedos se afrouxarem por alguns milésimos de segundo e a flecha se soltou, certa e precisa, diretamente no alvo. Não era isso que eu queria. Não sei por que deixei isso acontecer. E lá se foi ela. A última coisa que vi foi seu brilho escarlate misturando-se aos poucos ao vermelho sangue que te banhava instante após instante. E o que será de mim agora? Não era a maneira certa de deixar você ir. Mas de que outro jeito eu conseguiria? Você iria de qualquer forma. Com essa partida eu posso lidar. Mas como poderia eu lidar com o talvez? Com a ansiedade? Com a incerteza do seu retorno? Minhas lágrimas agora molham meu rosto de alívio, pela certeza de um triste adeus infinito. Título: Corpo não é gueto. Cantata para Mário de Andrade. Autor:
o Ir Caetano. Olha o bloco preto que vem, o povo de Queto que vem com chiquerê, saravá. Nem cabe no gueto, neném, mas o mundo é preto, neném, e sobra lugar para sambar. Sobra espaço aberto, meu bem, o céu se desdobra, meu bem, sempre sobrará lugar de dançar, saravá, lugar de jexá. Tribo não é gueto, neném, mundo só tem teto, neném, pro sol transbordar, saravá. E o fruto futuro que vem do mesmo barro que vem, meu vovô, vovó, saravá. Todo longe é perto, meu bem. Corpo não é gueto, meu bem. É para transbordar. Lugar de dançar, saravá, lugar de jexá. Islã, Inei Júnior da Silva Pinto Miguel, de Bela Vista de Minas. Eu não vim para falar, eu vim para me impor, dizer sobre uma sociedade que aos olhos dos brancos não tem valor. O nome é Islã Modesto, modéstia à parte, tem muita gente que foge da realidade. Hoje em dia, com os preços no poder, seu filho quer ser preto, mas só quem nasceu com a cor da pele entende o preconceito. Eles só falam o que os convém, é sempre um qual é macaco e nunca um oi tudo bem. Na madrugada me toca uma mente pensante que no passado não tinha folga. Era de lua cheia minguante e quem tem um sonho faz o quê? Se enquanto a gente é discriminado, a branquinha é atriz de TV. Nas novelas nunca tem um preto patrão, e sim um menino da periferia correndo atrás do cifrão. Quem não vê o corre não merece estar com a gente. Mas enquanto eles estão esbanjando, eu te digo, mente fria e coração quente. Falam daquela palavra que começa com P e termina com o preto? Não, eu falei no começo, quero saber até quando a cor da pele vai diferenciar o preço. O branco entra na loja e para ele é apresentado do bom e do melhor. Agora, para o negro é sempre o baratinho. Ele não tem dinheiro, experimenta isso aqui, ó dó, coitadinho. Esses versos foram para deixar na lembrança. Será que hoje em dia é tão diferente? Entender a semelhança para quem gosta de futebol. Essa é a frase da fera, como disse Vinícius Júnior. Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho nos olhos, sempre haverá guerra. Nesse slam vou dizer o que ninguém quer contar, porque sua brincadeira racista é motivo da gente chorar. De pretinho, pretão, até macaco e carvão, só queremos ver a luz do dia. E na sua rodinha, sempre somos a escuridão. Se um preto se relaciona com uma branca, ia lá, vai escurecer a família. Mas ninguém sabe o quanto ele se dedica para ser o melhor no dia a dia, para trazer para dentro de casa o que conquista no corre das ruas, porque nos perigos noturnos elas nunca estão puras. Para mostrar para o mundo os objetivos que podemos alcançar, pode julgar agora, mas no futuro suas bocas iremos calar. Que para finalizar, pare o tempo e fique debatendo, porque se você parar, o tempo continua correndo. O que ficou para trás, o tempo traz. Mas com essa rima rápida, mostro que sou sagaz. Eu falo pense, tente, vá e busca novamente, porque no passado nós éramos escolhidos pela cor dos dentes. WJ, você tá maluco. Para quem não entende de história, o passado é apenas um luto. Quando falam de luto, a nossa gente se pergunta, onde está Deus? Em meio a toda essa gente, nós nos sentimos filisteus, um povo arqui-inimigo de Israel. Será que a cor da pele faz menção de quem herdará o reino dos céus? Se é branco, é pastor, se é preto, é macumba. Até quando vamos ter que aturar essa discriminação imunda? Esses pretos têm que morrer e que predomine a nossa raça clara. Perdoa Deus, ele não sabe o que fala. É como se a convivência fosse um eclipse. Mas ao invés de um fenômeno, tudo se torna um apocalipse. Pessoas morrendo, famílias chorando. Até quando? Por amor e carinho continuaremos nos humilhando? Eu te passo a visão e afirmo de novo. Isso vermelho escorrendo é o sangue do meu povo. Falando nesse assunto, o que virá? Até onde isso vai? Quando vai acabar? São perguntas que a resposta nunca encontrará. Mas eu acredito em um Deus que nunca falhará. Um homem que andou sobre as águas, uma divindade que fez abrir o mar. Muitos conhecem como Deus de fogo, muitos também como o Yeshua. Mas se Deus é tão bom, por que fez as pessoas tão ruins? Ele te deu o livre-arbítrio, somos nós que escolhemos os fins. Título: Vivo nas Lembranças. Autora: Ana Caroline Soares Gomes, de São Domingos do Prata. Ah, quem me dera poder viver nas memórias que vivem em mim, e quando chegar ao fim, poder voltar para elas, e sentir de novo as doces alegrias. O primeiro amor que me sorria, cantar para o bebê que adormecia, caminhar à noite sob o olhar da lua, correr pela rua enquanto chovia, abraçar todos os dias, acordar com os raios solares que pela cortina se infiltravam
e pisar descalço na relva molhada pelo orvalho, ler aquela antiga poesia, sentir o cansaço e o prezado descanso, ouvir de novo as palavras sábias do pai e a risada da mãe, retornar ao cheiro do colo de avó, apreciar o companheirismo silencioso do irmão e o apoio dos amigos, experimentar o bolo recém-assado, aproveitar a dança e o corpo suado. Nem dos arrependimentos me arrependeria, porque tudo já teria passado. Escutaria as palavras de carinho mais do que as elogiosas, e assim seguiria meu caminho de modo resignado. E quando sentisse o arrepio da morte, poderia cantar a sorte de viver nas lembranças, enfim. Palavras Cruzadas. Poema de Fernando Antônio da Silva. O Fernando ao Zandalho. O nada que faz tudo parecer uma fotografia, ora com excesso de luz, ora com falta de luz ou sempre desfocada, sumindo sabe-se lá para onde, e se há movimento é movimentação de fantasmas, vultos vistos por um recém-nascido com saudade do útero. O nada, em sua nave alegórica, pede passagem. Oh, mas não pede, passa, se avantaja. É o nada sem medida, abrangente. O nada que deterge, que detém as rédeas, o rumo. O nada que corre e quica no paralama de um táxi, aprofundando ainda mais o sono do taxista que, de boca aberta, ronca sobre o volante, pesado com feijão sendo usinado no bucho. O nada com um quê de displicente, um não sei o quê de dissimulado, que puxa os óculos do jornaleiro para a ponta do nariz. O nada que escorre, adicionando-se às gotas de suor pelo rosto e pescoço de um leitor indeciso, que percorre as manchetes dos jornais, o nada que impulsiona esse leitor e o faz trocar as manchetes pelas palavras cruzadas, dando ao jornaleiro a oportunidade de empurrar os óculos para o devido lugar. O nada, grande tambor das bandas militares, a bunda congênita inata, acessórios, parafernália, não há que dê jeito. Estado hipnótico, transe, saco, em inglês, bag, vazio, não para em pé. Deus, em inglês, God, cachorro, em inglês, dog, um cão que avança dilacerando plumas e me faz rastejar no grande deserto da Mongólia, Gobi, onde me afundo e me perco em miragens, onde travo batalhas que me travam e sou, por fim, sequestrado por minha própria sombra que, sórdida, não pede resgate. Título: Meninos. Autora: Simone Geralda dos Santos, de São Gonçalo do Rio Abaixo. Eu conheço um menino que gosta de andar descalço, lamber sorvete de chocolate e se lambuzar de caramelo. Um menino muito esperto, com seu boné amarelo, calça curta e camiseta. Vive solto por aí, inventando mil histórias de índio, heróis e saci. Esse menino eu vi na beira do lago de pescar. Não pegou nem um lambari, se jogou na água a nadar. Pendurado na goiabeira, goiaba branca e vermelha, não importa, se empanturra. Disputa com os passarinhos as árvores com fruta madura. Quando não está na escola, a ideia é aprontar. Futebol, bicicleta, campeonatos de adivinhar. Adivinha se puder, qual é o bicho de rabo que come com o pé? Todo dia uma aventura, toda hora uma alegria. Corre solto pela vida sem ter pressa de crescer. Gente grande é muito chato. O que ele quer é viver. Título: Meia Poesia. Autor: Davi Ferreira Santiago, de João Molevade. Em um par de meia e meia, tenho uma, até uma hora, seja para dentro, seja para fora. Podem ter desenhos, cores, fauna, algumas têm flora. Delas, costuma-se ter uma dúzia. Eu tenho meia. Aquecem, mesmo sem ser inteiras. Afinal, não se tratam de uma ou duas, se tratam de meias. Mas tem hora, não meia hora, que a coisa flora pela meia, não pelos sapatos. Sabe-se de onde ela veio, do que ela gosta, se vai dar meia volta ou se vai mesmo embora. Título: Estrada Real. Autora: Gleicilene Rosemary Linhares Pessoa, de João Molevade.
Ei, estrada que brilha e se perde no horizonte de Minas, esconde belezas nunca encontradas entre poeiras e terras rosadas. Manhã seresteira que desperta a luz nas serras, cachoeiras e bichos. Faça a mãe natureza acordar, mostrando os trilhos para caminhar. Cada caminho que passo, seja velho ou novo, de Minas ao Rio, encontro um marco real. E em cada cidade uma história e uma fé sobrenatural. Nas janelas as namoradeiras sonham acordadas, esperando o amado chegar para poderem se casar. E as igrejas, com sinos toados, anunciam as horas que passam, sem ninguém notar, sem ninguém notar. Ah, estrada real, quem passa por ti sabe o que tem para recordar. Não pensa um minuto em partir, apenas uma forma de chegar. Em cada canto uma história nos contam os grandes feitos dos homens que por ela passou, perdendo suas vidas e tudo que conquistou. Ah, estrada real, caminho do ouro, da fé e da natureza. Encontro com ti pelo mundo, espalhando seus feitos e suas riquezas. Ah, estrada real. Título: Não sei pedir ajuda. Autor: Carlos Henrique Santiago, de Rio Piracicaba. É tão vazio aqui dentro, posso ouvir o vento, posso ouvir tudo, só não ouço os aplausos. Eu nem quero os aplausos, pelo menos não tanto. Quero mais os sorrisos, os abraços e os cantos. Eu quero é te agradar para me fazer feliz. Mas que faço, no fim, não agrada ninguém, e o coração se retrai, se divide em 100. Para sofrer 100 vezes mais, está doendo cada vez mais, estou morrendo cada vez mais. Quanto a mim, que falta lhe faz? Não adianta quantos móveis eu compre, quantos quadros coloridos eu pendure. Olha essa flor que eu comprei, tão colorida, mas minha sala continua tão feia, vazia, solitária e sofrida. Estou precisando ir para o mar, ou talvez nadar numa cachoeira, pular de ponta cabeça e mergulhar, e torcer para ter forças e vontade de voltar. Eu terminei algo grande. Pensei que me sentiria bem, mas me sinto tão pequeno, sou o rato na roleta que continua correndo. Sem saber para onde vou, finjo que sei e sigo. Ninguém pergunta como minha dor tem doído. É cada um por si, todo mundo fudido. A vida tem jogado sujo, e eu sou puro lixo. Nem pedir ajuda eu sei, esse é meu único jeito. Qualquer hora viro um balão, agarrado por mão, e estouro na imensidão do meu silêncio barulhento, entre choros abafados e sussurros de lamentos.